Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jubanski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube, da minha prata e do seu ouro. E fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 15 de 12 de 2025. Comunicado da Unifique Telecomunicações em resposta ao requerimento número 514 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 03 de 2025, da Defesa Civil de Canoinhas em resposta ao requerimento número 513 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 133 de 2025, da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, comunicando o ingresso de recursos federais para o município de Canoinhas no valor de 396 mil, provenientes da emenda parlamentar do deputado Jorge Seif, que tem por objetivo a aquisição de unidade odontológica móvel. Ofício número 816 de 2025, da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 507 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 6.683 de 2025, do Ministério da Educação, em resposta ao requerimento número 484 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofícios número 364, 369, 370 e 372 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 144 de 2025, que dispõe sobre a compensação do regime de sobreaviso dos membros do Conselho Tutelar do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 145 de 2025, que revoga o parágrafo único do artigo 11 da Lei 5.528, de 25 de 3 de 2015 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 146 de 25, que altera a Lei número 6.664, de 24 de 11 de 2021 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 147 de 2025, que regulamenta no âmbito do município de Canoinhas a lei estadual número 14.266 de 8 de janeiro de 2007, estabelecendo critérios para a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa municipal, dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento e execuções fiscais, autoriza a utilização do protesto extrajudicial e da outras providências. Ofício número 368 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei complementar em regime de urgência. Projeto de lei complementar número 13 de 2025, que altera e acrescenta o dispositivo da lei complementar número 008 de 26 de dezembro de 2025 e da outras providências. Ofício número 371 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando substitutivo ao projeto de lei. Substitutivo do projeto de lei ordinário número 65 de 2024, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo efetivo de contador do Instituto Canoinense de Previdência, ICIPREV, constatante da Lei 6.268, de 19 de setembro de 2018. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de lei ordinário número 62 de 2025, que dispõe sobre o licenciamento e a implantação de estação transmissoras de rádio e comunicação. Segunda votação, projeto de lei ordinário número 48 de 2025, que institui o programa de atenção e orientação às mães atípicas, cuidando de quem cuida no âmbito do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 130 de 2025, que denomina via pública de estrada das hortênsias. Projeto de lei ordinário número 139 de 2025, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Tribuna Livre, senhora Marcela Ozen Rodrigues Maxco. Indicações. Indicação número 413 de 2025, de autoria do edil André Fene, que solicita à senhora Juliana Maciaô, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a limpeza e o desentupimento de todos os bueiros localizados na rua Otávio Tabalipe. Era isso, senhor presidente.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito que seja informado se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribunas a senhora Marcela Ousen Rodrigues Vatsco e o senhor Carlos Eduardo Vipieski pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores, ao nosso presidente Homer e os demais vereadores. É um prazer estar aqui hoje para trazer algumas informações do nosso Poder Executivo, né? Agradeço aí a oportunidade e já de imediato, né, enquanto secretário de governo, trago a informação. O nosso secretário da pasta, né, o secretário James, não pôde estar aqui hoje, né? O filho dele de 3 meses passa hoje por uma segunda cirurgia cardíaca, né? Então, por isso que hoje a gente está com a nossa secretária adjunta, né, que tem plenos poderes também para responder, né, e para trazer todas essas informações aqui para o Poder Legislativo, né, só trazendo realmente essa questão do nosso secretário James, né, que está acompanhando aí o seu bebezinho de 3 meses que passou hoje pela segunda cirurgia, né. Coisa positiva é porque a gente teve informações que, a princípio, deu tudo certo a cirurgia do Jorge. Secretário. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da casa, senhor Marcos. Em seu nome, eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Boa noite também à equipe da SME, aos professores aqui presentes e a quem também nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir até aqui para prestar esclarecimentos e mais informações a respeito da proposta de regularização da hora-atividade. Então, eu trouxe algumas informações em slides para facilitar até o roteiro e acompanhamento por todos. Então, o que é a hora-atividade? A hora-atividade é a oportunidade que é oferecida ao professor do seu total de 100% da carga horária, que 1/3 desta carga horária ela seja dedicada a planejamento, a capacitação, avaliação, enfim, formação continuada, que é o período que ele não está em direta interação com o aluno. E os 2/3 ele está em interação com o aluno, né, em sala de aula ou em momentos como recreio, por exemplo. Então, aqui o contexto nosso, né, de Canoinhas. A hora-atividade, ela existe já a lei nacional, né, e através de uma ação civil pública, neste ano, na data de 26 de junho, ela foi, então, dada a sentença para que a Secretaria de Educação, no prazo de 180 dias, se organizasse e fizesse os ajustes necessários para, então, colocar em execução, né, a sentença. Então, já estava no radar da Secretaria de Educação regulamentar esta hora-atividade. Para que todos entendam, professores dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, ele já tem o período de 1/3 de hora-atividade. Quem não tinha até o momento são os professores de educação infantil, né, e dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Então, para que a hora-atividade seja colocada em execução, a Secretaria de Educação precisou fazer o ajuste na matriz curricular, tanto da educação infantil, que vai do berçário ao pré-2, quanto dos anos iniciais. Então, para vocês entenderem de uma maneira geral, até hoje, um professor de educação infantil ou anos iniciais, ele lecionava das 25 aulas semanais por turno, no caso, ou matutino ou vespertino, ele lecionava 20 aulas. E essas 5 aulas eram 3 de educação física e 2 de arte.
Então, eram 5 aulas que ele não tinha interação direta com alunos. Porém, esse número de 5 aulas não era o correspondente a 1/3 de hora atividade. Por isso, foi feita a adaptação. Perdão, pulei aqui. Gostaria de apontar para vocês na educação infantil, né? Foi feita a adaptação da inserção para 20 horas, de 2 aulas de musicalização e 2 aulas de atividade complementar, contação de histórias. Por quê? Eu tenho, então, 9 aulas que não são do professor regente, e o professor regente, ele trabalha as 16 aulas. Então, o professor consegue ter, de forma efetiva, 1/3 da hora atividade para que ele possa se dedicar ao planejamento, à capacitação, enfim, né, a toda a formação necessária. Nos anos iniciais, foi organizada, então, a nova matriz, também visando apenas 16 aulas, né, com o professor regente, e as 9 distribuídas em outras disciplinas. Arte se manteve 2, educação física se manteve 3, inserção da disciplina de inglês, 1 aula, do 1º, 2º e 3º ano, 1 aula de letramento língua portuguesa e 1 aula de letramento em matemática. E do 4º e 5º ano, a mudança que teve foi a inserção, então, de 2 aulas de inglês, e 1 de letramento e 1 de ensino religioso, que antes o ensino religioso era responsabilidade do professor regente, agora passa a ser responsabilidade de um profissional específico da área. Então, o cumprimento desta hora atividade, como que está organizada? Do 100% dessa hora atividade, 40% o professor permanecerá na escola para planejamento, para interação com outros colegas, para reuniões e atendimentos de pais, de famílias, enfim, né, interação com a parte pedagógica, e as outras 60%, a outra parte, ela é flexível, ela fica a critério do professor definir em que local o profissional se dedica a cumprir. Então, aqui, só para exemplificar, isso constará na resolução, né, a descrição exata do tempo com interação com o aluno, e a hora atividade sem interação com alunos, né, específico por carga horária, né, que são os 4 cargas horárias que a gente tem de contratos. A formação continuada, que foi um dos questionamentos, ela faz parte da formação do professor e é a oportunidade que o professor tem de buscar formação e de se capacitar. Isso não tendo custos para ele, porque a própria Secretaria de Educação fornece capacitação e também indica plataformas que são reconhecidas pelo MEC para que o professor possa buscar capacitação na sua área e também nas suas áreas de interesse. Convocação extraordinária, que foi também um dos questionamentos do requerimento recebido. O professor pode, sim, ser convocado de forma extraordinária, porém, digo para vocês, por experiência e por acompanhamento, que isso não é frequente e não acontecerá toda semana. Um exemplo que eu posso dizer é: o professor ele tem a quarta-feira no período vespertino sem interação com o aluno, e é um período que ele cumpre em casa. Porém, já previsto no calendário escolar, ele teria um conselho de classe. É importantíssima a presença do professor no conselho de classe. Infelizmente, se coincidir de ser no período que ele não estaria na escola, nesta oportunidade ele receberá a convocação para estar presente, porque é a avaliação dos alunos que acontece nesse período. Porém, esse período de cada conselho de classe ele já é pré-estabelecido no calendário escolar desde o início do ano.
e já foi, inclusive, encaminhado aos gestores, então o ano já inicia com as datas previstas, né? Então, a hora atividade no mesmo dia também pode ser permitida, ele pode cumprir parte na escola e parte fora dela, não tem problema nenhum. A convocação acima dos 40% entendemos que seria especificamente nesses casos de uma reunião pedagógica, um conselho de classe. A gestão e fiscalização, ele fica a critério e de responsabilidade dos diretores das unidades educacionais, do RH, da secretaria e da Secretaria de Educação como um todo. A lei, ela abrange todos os profissionais, né, do magistério, no caso, os professores, que estejam em regência de classe. Então, indiferente se ele for ACT, se ele for estatutário ou emprego público, ele é igual para todos, não há diferenciação nenhuma. E, no caso dele ter vínculo com mais de uma unidade, isso será organizado por parte dos gestores e entendemos que a forma mais adequada é que seja proporcional a cada unidade conforme a carga horária. Então, agora, os próximos passos é a aprovação da lei, né, que já é de conhecimento de vocês. Após a publicação dela, será feita a edição da resolução, com as orientações específicas e bem claras, objetivas para os gestores escolares. E, então, ela entra em vigência a partir do ano letivo de 2026, quando, pelo calendário escolar aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, está previsto o primeiro dia letivo para 9 de fevereiro. Destaco também que as novas matrizes da educação infantil e dos anos iniciais, ambas foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação. Então, é o que eu tenho, né, para apresentar para vocês. Agradeço, né, a todos. Então, Marcela, eu deixo os vereadores para os seus apartes, com a devida autorização sua. Senhor presidente. Boa noite ao senhor presidente, aos vereadores, Marcela, Carlos Eduardo, obrigada por virem aqui hoje. Cumprimento também aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, presencialmente. Lúcia, do sindicato, está aqui representando os professores também, alguns professores que eu vejo aqui em plenário. É bastante informação para quem não é da área, confesso. Mas eu até recebi alguns questionamentos, né, relacionados a isso. Eu vi que do requerimento está tudo bem explicadinho, né, em relação ao requerimento que eu fiz. Mas até que gostaria de perguntar, ele vai vir essa resposta por escrito também? Sim, tá. Sim. Ela já foi encaminhada, inclusive, se não chegou hoje até o final da tarde, acredito que amanhã pela manhã já esteja aqui na casa. Tá, maravilha. Eu tenho aqui, até vou ler para vocês, é dúvida dos professores mesmo, e o questionamento é o seguinte: o cálculo, ele é feito em hora-aula? Ele é hora-relógio. Hora-relógio, tá. Eles tinham entendido que seria em hora-aula até. E aí, eles até perguntaram aqui se o profissional, por necessidade da instituição, deverá atender o chamado sempre que necessário, não haverá um banco de horas, e isso se aplica somente para o período diurno, não sendo possível utilizar chamadas noturnas e nem aos sábados? As convocações, elas são dentro da carga horária do professor. Né? Então, por exemplo, se o professor é 40 horas, ele é de segunda a sexta-feira, tanto matutino quanto vespertino. Entende-se que, neste período, ele deve estar 100% dos períodos à disposição da unidade, ainda que não presencialmente lá, né? Mas numa necessidade extraordinária, como eu citei, isso não tem previsão de acontecer toda semana. Mas aconteceu um fato que se necessita da presença do professor. Ele pode, sim, sem gerar banco de horas, porque ele já tem um contrato de 40 horas, né? Entendi. Deixa aberto para os demais vereadores, senhor presidente, também. Mais algum vereador? Sob autorização do proponente.
Boa noite, colegas, demais pessoas presentes, a Lúcia aqui do sindicato, representando a classe dos professores, em especial o pessoal aqui da Secretaria da Educação. Né? Também ao Dudu, que está presente, e ao pessoal da casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Então, eu fico muito grata, né, à explicação da Marcela. A Tati já colocou ali, né, que já teve dúvidas, já foi levantadas, mas ela pôde esclarecer. Eu acho que isso é uma conquista da classe, né, que já vinha há tempo sendo discutido. Então, eu gostaria só de agradecer e a minha gratidão a vocês, né, que sempre, às vezes, há um mal-entendido. Então, isso é muito importante, né, para que vocês venham até essa tribuna, nessa casa, esclarecer as dúvidas da população, em especial hoje da classe dos professores. Então, seria isso, meu muito obrigado, né, não vou fazer mais perguntas, porque eu já sou inteirada do assunto. Então, seria isso. Senhor presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar os que estão presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu, da mesma forma, só quero agradecer o secretário Eduardo e também a secretária adjunta Marcela, né? E parabenizar vocês, né, pelo excelente trabalho que a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo, né, nesse ano aí, nessa administração da prefeita Juliana e da Zenilton. Então, muito bom, bem explicado, né? Quero aqui que você transmita, né, aí para o James também, que está passando também por um momento de saúde do seu filho, né? Então, a gente também deixa aí um abraço fraterno, né, para o James Bray e parabenizar a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e a vocês, porque realmente a Secretaria Municipal de Educação hoje é destaque, né, nesse governo e para o nosso município de Canoinhas. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado pelas explicações no dia de hoje. Senhor presidente. Vereador. Se me permite uma parte. Sim. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores presentes. A comunidade nos assiste presencialmente, a secretaria e os demais professores e pelas mídias sociais. Então, para quem não é da área, né, eu lecionei algum tempo, mas não pelo sistema da Secretaria Municipal, né, mas só pela universidade. Mas pelo que eu pude perceber aqui, podemos resumir objetivamente que ganhará mais tempo o professor para a sua qualificação. Correto. E desenvolvimento das suas atividades extra-sala, né? Correto. Porque algumas aulas vão ser redimensionadas para profissionais específicos de continuidade, né? Isso. Observei ali a questão do inglês, o teólogo, da questão da religiosidade, né? Então vejo isso como muito positivo. E eu só gostaria também que tirasse a minha dúvida ou esclarecesse aos demais, né? Mas é um sistema parecido que o Estado já executa hoje, né? O Estado de Santa Catarina colocou implantação para anos iniciais neste ano de 2025. O que é positivo, porque nós vemos que o Estado de Santa Catarina, além de todos os méritos que tem, a educação é algo muito positivo. É uma referência do Brasil, né? Então, estamos no mesmo caminho, acho que é positivo. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos e muito sucesso no trabalho desenvolvido. Amém. Senhor presidente. Vereador. Marcelo, só um questionamento que me fizeram agora. Foi falado o professor do ensino religioso. Qual a formação específica ele deve ter para atuar nessa disciplina? Ele tem que ser especificamente formado em teologia, uma outra formação específica, ou tem outras áreas que ele pode atuar? Isso, ensino religioso, tem né? O teólogo também, né? Mas dentro da área específica. Por exemplo, uma pessoa de história, de uma outra área, não pode assumir, né? Tem que ser... Prioritariamente, né, no caso da inexistência de um profissional habilitado na área, a gente não pode desassistir os alunos. Aí vem alguém não habilitado. Mas, preferencialmente, a prioridade é o profissional habilitado, específico. Muito obrigado pelo esclarecimento. Aproveitando, né, quero agradecer a Lúcia, que esses dias me chamou, né, para falar sobre esse projeto, para esclarecer. É uma conquista da classe, já de muitos anos, né, que estava sendo solicitada. Houve uma movimentação do sindicato, a prefeitura está regulamentando agora essa lei. Houveram algumas dúvidas, principalmente por conta de um termo que fala sobre a regulamentação que é feita dentro da secretaria, que eu acredito que todo projeto de lei existe por decreto de regulamentação, né, é uma coisa normal.
Porém, houve uma interpretação equivocada por parte de alguns profissionais que achavam que poderiam ter modificações, e esse esclarecimento aqui veio, sua presença aqui, para abrilhantar, né, e mostrar o que realmente vai ser feito. Então, agradeço a presença sua e também agradeço a Lúcia, que naquele momento lá me esclareceu sobre esse projeto de lei. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, Vereadora? por questão de ordem, consegue explicar novamente a questão dos horários ali? Que eu recebi algumas mensagens aqui de professores dizendo que parece que não está fechando. 1.600 horas daria 27 aulas por hora relógio, não 32. Como se o cálculo de 1/3 não estivesse fechando. Se pudesse só dar uma passada de novo nisso, por favor. Deixa eu só ligar ali. Talvez até explicar, quem sabe, essa questão da hora-aula e hora-relógio. A hora-aula, ela tem o período de 45 minutos. E a hora-relógio, 60. Então, o profissional, ele é contratado por hora-relógio. Então, por exemplo, vamos no quadro ali de 10 horas. Ai, um pouquinho. Aqui. Então, 10 horas. Ele leciona 8 aulas. Essas 8 aulas, a composição delas é de 360 minutos. Está bem ruim para eu enxergar aqui. E aí, a média de 40 minutos que ele tem de interação com o aluno em outros momentos, né? Seja o recreio, enfim. Monitorado. Então, a hora-atividade sem interação com alunos é o período que ou ele está na escola, no 40%, ou 60% está fora da escola. Se nós somarmos em hora-relógio, a gente chega no mesmo volume desses 600 minutos, né, que seria, no caso, a carga horária dele de contrato. Né? No caso de quantas aulas, vereadora, que você falou? Aqui fala 27, 1.600 horas, daria 27 aulas por hora relógio, e não 32. Mas não, nem temos ali. É 1.200 e 1.800. O contrato. 30 horas seria 1.800 minutos, 24 aulas. Né? E se você ver a descrição, ele fecha exatamente o valor. E 20 horas, 1.200 minutos, ele é todo proporcional. Esse documento nós já recebemos até no grupo dos vereadores. Posso repassar para os professores? Pode, tranquilamente. Ele será, inclusive, divulgado para os gestores para que façam essa ampla divulgação também. Fique à vontade. Mais alguma parte? Então, primeiramente, Marcelo, gostaria de agradecer a tua prontidão em vir aqui sanar essas dúvidas. Gostaria também de cumprimentar meus colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e também online. Eu sei que é algo que hoje não se segue a ordem hierárquica, já que o James é, de certa forma, o secretário, porém, dentro das suas atribuições, você consegue o substituir mediante a justificativa dele, que para todos nós é extremamente plausível dele não estar aqui hoje. Então, a gente gostaria de estender, né, as nossas energias positivas dessa casa aqui. A gente sabe que ele está passando por um momento difícil e é importante que ele esteja presente junto à sua esposa e seu filho. Eu creio que isso daí, qualquer uma pessoa que tenha uma gota de sangue no coração consegue avaliar essa situação da mesma maneira que nós. E deixar também essa Casa de Leis disponível, né, para caso vocês precisem e achem necessário retornar para mais uma nova explicação, porém, didaticamente está bem explicado através do slide ali. Eu creio que não exista dúvidas perante ao slide, né, e agradecer, parabenizar também. Eu sei que é professora, mas pela didática na hora de explicar, porque isso é muito importante para quem está assistindo, né? E dizer novamente que nós estamos com esses microfones sempre abertos para quando vocês precisarem tirar essas dúvidas. Gostaria de agradecer e deixar você responsável pelas suas considerações finais. Eu que agradeço.
em nome da Secretaria de Educação, a oportunidade de vir até aqui e dizer que esse momento, para nós, é um momento de alegria, porque é uma batalha dos professores e um direito deles que está sendo conquistado e que, merecidamente, a partir de 2026, será colocado em prática. Né? Eu sou professora também, sei da importância desse período que eles terão para poder se planejar, se organizar, né? e preparar sempre com tanto carinho que eles o fazem para os seus alunos. Aproveito também para desejar um abençoado final de ano para todos vocês e para as suas famílias e desejar que 2026 seja um ano muito próspero e de muita saúde para todos nós. Então, muito obrigada. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 65 de 2024, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo efetivo de contador do Instituto Canoinense de Previdência, ICEPREV, constante na lei número 6.268 de 19 de setembro de 2018. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 65 de 2024, além dos seguintes projetos. Projeto de lei número 142 de 2025, que altera a lei número 6.957 de 21 de março de 2024 e da outras providências. Projeto de lei número 143 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar investigação social como requisito para convocação, nomeação, posse ou contratação de candidatos a cargos públicos efetivos, empregos públicos, temporários e comissionados e da outras providências. Projeto de lei número 144 de 2025, que dispõe sobre a compensação do regime de sobreaviso dos membros do Conselho Tutelar do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 147 de 2025, que regulamenta no âmbito municipal de Canoinhas a lei estadual número 14.266 de 8 de janeiro de 2007, que estabelece critérios para a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa municipal, dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais, autoriza a utilização do protesto extrajudicial e da outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2025, que dispõe sobre a regulamentação da hora-atividade dos professores da Rede Municipal de Ensino de Canoinhas, nos termos do inciso 4º do artigo 2º da Lei Federal número 11.738 de 2008, e do inciso 6º do artigo 28 da Lei Complementar Municipal número 038 de 2011 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 12 de 2025, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 13 de 2025, que altera e acrescenta dispositivo na Lei Complementar número 008 de 26 de dezembro de 2005 e da outras providências. Era o que continha, senhor presidente. inicialmente coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 65 de 2024. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei ordinário 65 de 2024, 142, 143, 144 e 147 de 2025 e os projetos de lei complementar 11, 12 e 13 de 2025. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Justifico a ausência do vereador Cezão, que está em luto.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 48 de 2025, que institui o programa de atenção e orientação às mães atípicas, cuidando de quem cuida, no âmbito do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 48 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 130 de 2025, que denomina via pública Estrada das Hortênsias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 130 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 139 de 2025, que abre crédito adicional através de superávit financeiro e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 139 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 062 de 2022, com emendas que dispõem sobre licenciamento e a implantação de estações transmissoras de rádio e comunicação. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Somente esclarecendo até algo que na reunião das comissões eu fui questionado pelo vereador Edmilson Werck. Essa é uma lei que vai regulamentar a transmissão do 5G em Canoinhas. Então é um avanço tecnológico, porém, como já existia na nossa lei orgânica uma lei que falava sobre a radiocomunicação, que é uma lei antiga, que falava a antiga regulamentação das torres de rádio AM, quem lembra a antiga torre da Rádio Clube, que tinha que ficar no lugar de banhado, lugar baixo e plano. Então, hoje existe uma regulamentação federal, então essa lei tornou-se obsoleta, porém nós aproveitamos o número da lei para incluir essa regulamentação e modernização, incluindo o 5G, mas também pensando nas novas tecnologias 6G, 7G e outras, ZigBee, né, que podem ser utilizadas futuramente. Então, a gente fez um grande avanço e estamos um pouco à frente da legislação que está sendo feita em todo o estado, já pensando no futuro, porque a lei estadual que foi criada para ir passar pelos municípios já se tornou obsoleta. Nós já fizemos algum ajuste para modernizar essa lei. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Boa noite, vereadores, público que nos assiste presencialmente, funcionários da casa. Lembrando que essa lei também se enquadra dentro do que são os requisitos da Anatel e as determinações de espaço aéreo. Então, algumas recomendações que existem dentro da lei municipal, nenhuma delas extrapola os limites das leis e regulamentações federais. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 062 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 11 de 2025, sendo essa lei complementar que dispõe sobre a regulamentação da hora-atividade dos professores da rede municipal de ensino de Canoinhas, nos termos do artigo 4º, segundo da Lei Federal 11.738 de 2008 e do 6º artigo da Lei Complementar Municipal 038 de 2011 e da outras providências. Está em discussão? Amplamente discutido na tribuna, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 11 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 12 de 2025, que cria emprego público no quadro do pessoal do Poder Executivo e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 12 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 13 de 2025, que altera e acrescenta dispositivo na lei complementar 08 de 26 de dezembro de 2005 e dá outras providências. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 13 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 65 de 2024, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo efetivo de contador do Instituto Canoinense de Previdência, ICEPREV, constante na lei 6.268 de 19 de setembro de 2018. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei 65 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 142 de 2025, que altera a lei número 6.957 de 21 de março de 2024 e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 142 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 143, que autoriza o município, através do Poder Executivo, a realizar investigação social como requisito para a convocação, nomeação, posse ou contratação de candidatos a cargos públicos efetivos, empregos públicos, temporários e comissionados, e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu achei bastante louvável essa iniciativa de lei, só que alguns ajustes a gente propôs aqui que sejam feitos. Conversávamos agora na reunião das comissões a possibilidade de algumas emendas, porém as emendas que até estamos colocando ali podem caracterizar vício de origem, porque é uma competência do executivo, mas também tem alguns princípios que devem ser respeitados, né? O famoso LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, publicidade, que nós temos que seguir, né? Então, o que a gente propõe é que sejam seguidos alguns padrões que compõem no governo do Estado, quando é feito, porque a lei do governo do Estado até é um pouco mais genérica, e é colocar nos concursos. A gente discutiu ali, era a proposta inicial para emenda, a questão de pessoas que tenham relação com violência doméstica, violência de cunho sexual, violência, demais várias leis, né? Uma lei, a gente fez algumas emendas bem amplas, né? Junto com o Vanderlei, a Tati também fez algumas sugestões, os demais vereadores. Alguns outros pontos sobre demissão por justa causa, a gente até sugeriu retirar, né, que era uma da emenda por conta de... A gente sabe que existem demissões e demissões, né? Às vezes pode ser uma pessoa mal intencionada que pode prejudicar. Então, só para a população ficar tranquilizada que nós vamos garantir meios legais de que não haja uma imparcialidade na escolha desse candidato, para que seja feito aquilo que realmente compete, como já existe em outros órgãos públicos. Eu até citei um modelo do Corpo de Bombeiros, onde inclui alguns processos, assim, tatuagens que façam alusão a movimentos extremistas, né? Como nós, pelo menos, temos pessoas que têm ainda essa mentalidade, genocídio, extremismo. Também ligações com facções criminosas, entre outras organizações prejudiciais, né, à nossa vida social. Então, só para a população ter esse conhecimento que está sendo debatido essa possibilidade, a gente só está verificando o meio correto e legal para não colocar muita trava na lei, para não gerar uma inconstitucionalidade, ferindo uma atribuição do Executivo, mas que a gente garanta uma segurança jurídica para quem for fazer um concurso, para não ser excluído de uma forma desproporcional, que é o que não é o objetivo dessa lei, mas pode vir daqui a um tempo um gestor, ou como nós já tivemos no passado, que não vai com a cara e acaba excluindo a pessoa, não chamando para uma vaga, que nós sabemos que infelizmente já aconteceu isso na nossa cidade. Era o que continha. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, muito bem explicado pelo vereador André. Esse projeto de lei é um projeto muito importante, porém ele realmente chegou aqui nesta casa de uma forma muito ampla, digamos assim, que não traz exatamente os critérios para contratação ou não contratação no caso. Então é muito importante, né? Hoje a gente está votando ele em primeira votação sem emenda, mas já conversamos, já concordamos em realmente fazer emenda para a segunda votação,
justamente para que, como o vereador André falou, a gente tenha, então, todo esse cuidado na hora da contratação de funcionários públicos, mas também garantindo que tenha a imparcialidade, né? Que não seja escolhido daqui a pouco conforme o atual gestor, né? Tanto de agora, a partir do momento que vai valer essa lei, quanto os próximos acabem escolhendo por algum cunho pessoal, ou até mesmo por politicagem. Então, o motivo da emenda é justamente para que a gente garanta, né, que os funcionários públicos realmente sejam pessoas idôneas, mas também garanta que na hora da escolha o que vai prevalecer realmente não é a pessoalidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Continua a discussão. Vereador Ivan. Senhor presidente, tal como o André e a Tati mencionaram antes, nós tivemos essa reunião e discutimos a questão constitucional principalmente, né? E o projeto ele estava de forma bem ampla nas suas vinculações, mas haviam alguns requisitos da própria Constituição que deveriam ser obedecidos. E aí, junto com a executiva não, com o jurídico aqui da Câmara, também com o doutor Alain, aqui nós conversamos, para que houvesse alguma delimitação aí dessa questão, principalmente do que o André comentou, que é a demissão sem justa causa, né? Porque há demissões e demissões e a gente também não pode penalizar, né, algum concorrente do cargo que, porventura, tenha alguma outra discussão nesse sentido. Mas também evitar que alguma falsa denúncia ou algo que não se concretize venha atrapalhar a assunção de um cargo de uma pessoa inocente. Né? Da mesma maneira que estamos muito preocupados também de protegermos a nossa sociedade para que os melhores venham a trabalhar para o município. Né? Então é uma balança bem complicada a se equilibrar. Porque da mesma maneira que nós queremos que os melhores e as pessoas mais honrosas venham a trabalhar para Canoinhas, também que não sejam prejudicados quem porventura esteja sofrendo algum tipo de injustiça com alguma falsa acusação e tudo isso. Então é bem complicado juridicamente para a gente equilibrar. Mas esse é o intuito dessas emendas que vamos fazer encaminhar para a gestão. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Lembrando também, vereador, que a lei ela vai deixar abertura para os editais. Então, casos específicos de cada edital. Então, a gente sabe que cada função ela necessita tanto de um preparo inicial, né, os critérios para admissão, mas também os critérios sociais. E, falando a grosso modo aqui, parece que no meio público isso não interfere, porém, ano passado a gente teve a licitação de manutenção da frota do município que se estende também à polícia militar. Então, há casos que a gente não pode, de certa forma, deixar que uma viatura da polícia militar seja exposta em certo estabelecimento, devido à proximidade de certa forma, de um foco de tráfico ou algo desse tipo. Então, para vocês verem que essa lei ela tem que ter essa abertura também, porque cada cargo, cada convocação, ela tem caráter diferente e também, de certa forma, vai ter exigências diferentes. Então, a gente também tem que deixar essa lei de uma forma que não possa se tornar relativa, mas a abertura tem que existir para que, em casos excepcionais, possa se avaliar outros condicionantes, que a gente verifica que há casos e há casos, então a gente precisa realmente deixar essa abertura para que, no final de contas, essa lei ela se torne mais um elefante branco, que é o que a gente não quer que aconteça. A gente quer que a lei é muito importante e a gente quer que ela seja executada na sua totalidade. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento, o projeto de lei. Última forma. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei 144 de 2025, que dispõe sobre a compensação do regime de sobreaviso dos membros do Conselho Tutelar do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 144 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 147 de 2025, que regulamenta no âmbito do município de Canoinhas a lei estadual 14.226, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece os critérios para a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa municipal, dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, autoriza a utilização do protesto judicial e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 157 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicita ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verga, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 537, 2025, da autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Ivan Nates, solicitando a destinação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar no valor de R$200 mil destinados à aquisição de uma viatura policial a ser empregada nas atividades de policiamento ostensivo no município de Canoinhas, sob a responsabilidade do 3º Batalhão de Polícia Militar. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 538, 2025, da autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Sargento Lima, solicitando a destinação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar no valor de R$150 mil destinado ao 3º Batalhão da Polícia Militar e o valor de R$100 mil destinado ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar. Está em discussão? Os colegas vereadores, vereadoras, somente esses dois requerimentos. O primeiro que eu fiz uma solicitação foi a pedido do ex-vereador Chico Mineiro, que recebeu empresários que têm contato com o deputado Ivan Nates. Ele se propôs, sim, a fazer uma aquisição junto à Polícia Militar, porém é necessário esse procedimento para formalizar o requerimento. Assim como os seguintes requerimentos em que eu envio ao Sargento Lima. Basicamente já estão certos esses envios de recursos, tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros Militar, porém é necessário esse procedimento formal, algum representante da população, no caso um vereador, para fazer essa solicitação. Então são grandes investimentos para o nosso município. Nós sabemos que a Polícia Militar presta um grande trabalho, o Corpo de Bombeiros também, e todo o recurso é bem-vindo, porque no poder público, às vezes, a gente pensa, para nós como cidadãos comuns, 100 mil, 200 mil reais é uma grande quantidade de dinheiro, muito dinheiro, porém, para um órgão público, esse dinheiro não dá hoje para comprar uma viatura, não dá para comprar alguns equipamentos básicos, como armamentos, como no caso dos bombeiros, EPIs. Hoje, um EPI para um bombeiro, o kit completo custa mais de 35 mil reais. Então, são recursos fundamentais para a gente conseguir manter que essas instituições façam um bom serviço no nosso município. Era o que continha. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 539, 2025, da autoria de toda a agilidade, solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao excelentíssimo juiz do trabalho, Dr. César Alberto Martini Toledo, e ao excelentíssimo juiz do trabalho, Dr. Lauro Stankiewicz, pela relevante destinação de valores oriundos de processo judicial a título de multa por dano social em benefício de entidades do município de Canoinhas. Os recursos foram destinados da seguinte forma: R$216 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, R$155 mil para a Aprisco, R$155 mil para o Instituto Madre Bernarda e R$155 mil para a Associação Canoinhense de Deficientes. A iniciativa demonstra sensibilidade social e compromisso com o bem-estar da comunidade canoinhense, fortalecendo instituições que prestam relevantes serviços à população, refletindo o impacto positivo da atuação do Poder Judiciário na promoção do bem comum. Está em discussão?
Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 540/2025, de autoria de toda a edilidade, solicito que seja encaminhada moção de parabenização à comunidade católica do rito ucraniano, pela ordenação do primeiro padre deste rito em nosso município, o então diácono Alexandre Pereira Enchuk. A presente moção estende ainda congratulações à comunidade pela realização do almoço típico ucraniano e pelo permanente empenho na preservação e valorização da cultura ucraniana em nosso município, contribuindo de forma significativa para a identidade cultural e a história histórica local. Está em discussão. Senhor presidente, Vereador. eu fiz esse requerimento e agradeço o apoio dos demais colegas, pois hoje o povo ucraniano, qual eu descendo também, os judeus, só uma revisão histórica, né? Nós estamos tendo incidentes muito graves. A guerra da Ucrânia é um exemplo, um povo está sendo subordinado. Nós sabemos que historicamente a Rússia começou a partir de Kiev, na Ucrânia, né? Houveram depois mudanças históricas, invasões. E um outro detalhe histórico, né, que nós tivemos um atentado muito grave ontem na Austrália, não foi mais no Canadá, nós também tivemos outros, no Hanukkah, que é o Festival de Luzes do judaísmo, que coincide quase sempre com o Natal cristão. E falando do povo ucraniano, a felicidade que eu tenho de que a cultura está sendo preservada através de sua igreja, de sua religião. E sobre, é o que eu falei ali sobre o atentado que aconteceu em judeus, um detalhe histórico a ser falado que nós lembramos sempre dos judeus pela sua origem na Palestina. Porém, houve um outro povo que adotou o judaísmo no decorrer da história, que foi o povo Khazar. E esse povo Khazar é o povo que residiu por muito tempo na Ucrânia e na Polônia. Houveram também a mistura, né, basicamente os judeus da Palestina, que hoje o termo palestino é um termo moderno, né, que se refere aos filisteus. Então, na época de Jesus não existia Palestina, como muita gente argumenta, Jesus era palestino. Quem fala isso é historicamente ignorante. Mas o Jesus era um judeu daquela região, que na época era a Judéia, e aquele povo, devido a Égir, algumas migrações, se fundiu com um povo, e um desses povos é o ucraniano. Então, muitos dos ucranianos também descendem desse povo judaico através da imigração Khazar, que era um povo que se converteu ao judaísmo e deu abrigo para os judeus palestinos durante a fuga no Império Romano. E hoje é um povo que tem que resistir aonde vai. Na Ucrânia é invadido, em Israel ele sofre porque muitos judeus ucranianos, a grande parte da população hoje dos judeus que vivem em Israel são descendentes de ucranianos, e pelo mundo também. Então o povo ucraniano, no geral, seja ele da sua forma cristã ou de sua forma judaica, sofrem perseguições por todo o mundo. E o que aconteceu ontem na igreja ucraniana é um ato de resistência a toda a perseguição e a sua preservação cultural, seja na sua comida, na sua dança típica, mas estão preservando aquela história, aquela cultura que é perseguida em vários pontos no mundo. Era o que continha, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 541/2025, da autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jefferson Ramos Batista, presidente da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORTE, solicitando que avalie a inclusão da modalidade kickboxing nas categorias Point Fight e K1 no rol de modalidades disputadas nos Jogos Abertos de Santa Catarina. A solicitação justifica-se pelo expressivo crescimento da modalidade em âmbito mundial e estadual, bem como pela forte adesão de atletas e projetos esportivos na região de Canoinhas, onde o kickboxing tem se destacado como ferramenta de promoção da saúde, disciplina e inclusão social. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Eu faço esse requerimento por uma solicitação, até alguns comentários que nós tivemos na página da Câmara de Vereadores e um contato da Delegacia de Kickbox Santa Catarina, que representa a Confederação Brasileira. Nós fizemos algumas homenagens à modalidade do Karatê por eles conquistarem medalha, e a pessoa questionou, mas só falam do Karatê. É que o Karatê faz parte dos Jogos Abertos, Joguinhos Abertos, que são eventos da FESPORT, assim como o Judô, o Jiu-Jitsu e o Taekwondo hoje. Só que nós temos modalidades em Canoinhas que têm atletas muito bons.
Eu cito aqui o pessoal ali da Thai Boxing, né, que tem o Muay Thai, nós temos o pessoal do boxe chinês, temos outras academias do Muay Thai e tudo, só que eles não estão hoje em nenhuma modalidade nos esportes da FESPORT. Existe o boxe, mas mesmo assim o boxe ele precisa ter um curso e estar numa federação. Já o kickboxing, ele existe em duas modalidades, o point fight, que é uma modalidade de semi-contato, onde o objetivo é marcar pontuação, conforme você der um chute na cabeça, uma pontuação, um soco no tronco é outro, e por aí vai. E o K1, que tem o objetivo de nocautear, sendo que vai nos socos e chutes. Então são duas modalidades abrangentes que nós podemos absorver esses atletas aqui no município de Canoinhas para que eles participem em uma modalidade da FESPORT. Então é uma forma da gente estar valorizando esses atletas que estão hoje representando o município, mas não podem participar em nenhuma modalidade da FESPORT. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Lembrando também, vereador, que para ingresso para o Bolsa Atleta, os atletas têm que ter participado, ser credenciado em competições a nível estadual. Então, tendo essa abertura para os atletas participarem dos Jogos Abertos, através da FESPORT, já é um pré-requisito para que eles possam recorrer a essa via de incentivo. Perfeita colocação, senhor presidente, se me permite, né? Eu não citei propriamente, mas o senhor relembrou. E realmente, hoje nós temos Bolsa Atleta estadual e um dos condicionamentos é eventos da FESPORT. Até pela divisão que nós temos em várias federações da mesma modalidade, isso é uma forma de centralizar e valorizar os nossos atletas e dar essa nova possibilidade. Era o que continha. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 542/2005, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização à Veloz Assessoria Esportiva pela realização do evento Natal Solidário realizado esse final de semana, bem como a todos os atletas participantes, com o objetivo de arrecadar recursos em benefício da POC. A iniciativa demonstra espírito de solidariedade, responsabilidade social e comprometimento com a comunidade, unindo esporte e ação social em prol de uma causa nobre, merecendo o reconhecimento desta Casa Legislativa. Está em discussão. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Luciano pela realização desse evento, que cresce a cada ano. E esse crescimento, ele nos alegra muito, porque todo ano uma entidade é escolhida para receber essas doações. Esse ano foi a POCA, através de votação popular, haja dito também. E a gente vê hoje a dificuldade muito grande em nós tirarmos as pessoas de casa para realizar um esporte. Então é muito difícil, ainda mais um esporte de rua, que você está, que nem o que aconteceu esse final de semana, condicionado a chuva, a sol, então é algo mais difícil de acontecer. E o Luciano tem conseguido fazer isso e, acima de tudo, transformar esse amor pelo esporte em um espírito de solidariedade que cresce a cada dia. Então, já pessoalmente parabenizei o Luciano, nossos funcionários aqui da casa correram, né? Então a gente teve médias de 40 quilômetros, 20 quilômetros, então médias altas de quilometragem aqui. Então isso só mostra o quanto que eles estavam motivados para praticar o esporte e fazer o bem ao mesmo tempo. Então, uma dualidade extremamente positiva. Requerimento, por se tratar de toda utilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 543/2025, da autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização às alunas do primeiro e segundo anos do curso técnico integrado em alimentos do IFSC, Campos e Canoinhas, que se destacaram na Quimeninas Olimpíada Nacional Feminina de Química, programa criado para incentivar e empoderar meninas no estudo da química, promovendo a igualdade de gênero nas ciências e despertando o interesse por carreiras científicas. Medalhistas de prata da região sul: Natália Giovana Kraus, Manuela Valentina Butchevics, menção honrosa, desempenho acima de 50%, Heloísa Ratushinsky Nickers, Alice e Lisa Soares, Yasmin Alves Martins, Júlia Vardensky, Érica Pscheit, Lohani Kosiansky de Lima,
Poliana Rochinski. A presente moção reconhece o mérito acadêmico das alunas e enaltece o papel do IFSC Campus Canoinhas na formação científica e cidadã, contribuindo para o fortalecimento da educação e da ciência em nosso município. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, porém, requerimento de toda agilidade e deferimento é automático. Requerimento número 544/2025, da autoria de toda agilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de agradecimento à deputada federal Giovana de Sá pela destinação no valor de R$300 mil ao município de Canoinhas. Está em discussão? Vereadora? Então, essa emenda eu solicitei a deputada federal Giovana de Sá, e esse dinheiro já está nos cofres da prefeitura, onde que a gente está vendo com a prefeita onde será colocado. Então, seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, porém, requerimento de toda agilidade, o deferimento é automático. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, agradecendo a presença de todos aí novamente por estarem conosco aqui, em especial meu pai, que está aqui junto também, doutor João, obrigado pela presença. Eu sempre gosto de agradecer e também comentar os requerimentos e respostas que vêm, né, das nossas solicitações. E hoje são duas específico, né? Há 2 semanas atrás eu solicitei a todas as empresas de telefonia e internet de Canoinhas que se verificasse a grande quantidade de fios na via pública ali na rua Marechal Floriano, próximo ao Sagrado, que estava causando ali um certo risco tanto aos alunos e aos veículos que passavam ali. A empresa Unifique respondeu que foi lá, removeu, que tinha um fio só deles, lá uma só via que era deles, mas que já aproveitaram e fizeram a limpeza dos demais também. Então, uma demonstração de boa fé e preocupação com a nossa Canoinhas. Então, meu muito obrigado à empresa. E também a nossa Secretaria de Planejamento, que há menos de um mês atrás fiz uma solicitação de resposta à quantidade de buracos que havia na rua Júlio Budante, que sabemos que está em asfaltamento e as obras estão a todo vapor. E o planejamento respondeu, então, que é em razão desse asfaltamento, mas que os 2 locais de apontamento que eu havia feito, eles já resolveram e está tudo resolvido agora, então. Então seria isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra. Senhor presidente, um dos assuntos que eu trago nas explicações pessoais, e até queria ter trazido antes, acabei não falando disso anteriormente, mas eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Bem-Estar Animal, Secretaria, aliás, de Meio Ambiente, né, e o setor de Bem-Estar Animal, porque eles fizeram um evento alusivo ao Dezembro Verde. Dezembro Verde já existe, é uma lei nacional, e eu fiz aqui em Canoinhas também. E esse foi o primeiro evento da Prefeitura mesmo de Canoinhas relacionado, né, à campanha de não abandono de animais. Infelizmente, a gente vê que em dezembro o pessoal acaba saindo para viajar e acaba abandonando muito mais, e as adoções também elas caem muito. Então, vira uma infinidade ainda maior de animais abandonados na rua. E no evento que foi feito, tinha a feirinha de adoção e muitos dos animais que estavam lá, dos filhotes, principalmente, foram adotados. Infelizmente, tinha, né, o vira-lata, porte médio a grande, adulto, e esse foi rejeitado. Mais uma vez, a gente sempre vê isso, que as pessoas não adotam o vira-lata, porte médio adulto. E, né, considerando que 90% da população abandona e uma minoria adota, o resultado é o que nós temos hoje nas ruas aqui de Canoinhas, inúmeros cães soltos nas ruas. Mas gostaria de parabenizar, principalmente a Mariana, que está à frente do setor de bem-estar animal, que correu atrás para fazer esse evento, que realmente foi um sucesso. E outra situação, senhor presidente, que não é assunto até de explicações pessoais,
mas eu gostaria de pedir uma atenção especial em relação à roda gigante que foi colocada para as crianças, né? Roda gigante aí contratada pela prefeitura, um valor realmente alto, mas eu recebi umas imagens agora de que, inclusive, colocaram um calço ali embaixo dessa roda gigante e, pela foto, eu não deixaria nenhuma criança da minha família estar lá nesse momento. Então, fica aqui a minha preocupação e o meu pedido para que os responsáveis, né, fiscais do contrato, enfim, vão até o local onde está essa roda gigante e verifiquem a situação, porque pela imagem que eu recebi, é complicada a situação, precisa ser visto isso com urgência. Seria isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 16 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.